Hebreus 12, vamos ler o 23, não, o 22 e o 23, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã do dia do Senhor para estudarmos, Senhor, a sua palavra bendita. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor nosso Deus, as nossas almas em Cristo Jesus. E suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos conceda, Senhor Deus, a palavra, a direção do Espírito Santo, que na verdade o Espírito Santo seja o nosso mestre, aquele que nos dirija, que nos oriente, em nome de Jesus. Que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, Senhor, na sua tão bendita, tão santa palavra. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco, Pai Celestial. Em Cristo nós oramos e nós agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo da igreja, tá? Aí eu peço para nós abrirmos aí a confissão na página 81, essa nova versão, não sei se está assim todas, né? E esse capítulo, ele é bem grande, né? Vocês observarem, tem 15 parágrafos. O que nós vamos fazer hoje é lermos, Deus permitir, né, com a graça de Deus, 5 parágrafos primeiros, e depois, irmãos, quero até marcar uma aula, falar com os irmãos, a gente fazer uma outra aula no sábado para nós olharmos o resto, né? Mas nós temos aqui, então, esses 5 parágrafos sobre a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estão bem divididinhos, né? Como é normal nas confissões reformadas, eles terem uma ordem lógica. E aqui nós vamos tratar, meus irmãos, de alguns assuntos importantes, que é sobre a igreja universal e as igrejas locais. E também daquele sentido da igreja ser o invisível e visível. Tem tudo a ver, tudo relacionado com isso. E esses parágrafos, eles vão tratando ponto a ponto de cada um desses aspectos, né, da doutrina bíblica. Ou seja, de que a igreja ela tem esse sentido universal, mas ele também tem o sentido local. Tem um sentido invisível, nós precisamos entender bem esse sentido, e tem o sentido visível. E esse texto que eu comecei com vocês, de Hebreus, capítulo 12, né? Ele vai tratar, meus irmãos, da igreja no sentido exatamente universal, no sentido glorioso dela, né? Dela formada. Então diz aqui no versículo 22, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, olha só, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Então, existe uma igreja que é muito maior, né, muito maior do que a nossa igreja local. É uma igreja universal, né? Então, esse é o primeiro versículo aqui colocado como uma citação da confissão de fé. Eu vou ler então, aí nós vamos explicando, né? Pretendo hoje, com a graça de Deus, olhar
5 parágrafos. Só para vocês terem uma ideia. Já. O primeiro parágrafo ele trata então da questão da Igreja Universal e invisível. O segundo parágrafo ele trata dessa igreja, mais no aspecto, meus irmãos, visível, todos os crentes, todas as partes. O terceiro parágrafo ele fala da pureza da igreja, que as mais puras estão sujeitas à mistura e ao erro. O quarto parágrafo fala do cabeça da igreja, quem é o que realmente é o chefe da igreja, aquele que dirige a igreja. E o quinto parágrafo fala sobre como ele opera esse direcionamento. E já voltando aí nesse quinto parágrafo para o aspecto da igreja local, né? Nós, na medida que ele vai formando a sua igreja, ele vai formando igrejas locais. Então vamos lá. A Igreja Católica ou Universal, primeiro parágrafo, né, que eu vou ler aqui. A Igreja Católica ou Universal, que com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste de todo o número dos eleitos que foram, são ou serão reunidos em um só corpo sob Cristo, o cabeça dela. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, né? Então, essa definição aqui que nós lemos já, né, Hebreus 12, 23, ela começa definindo a igreja no sentido, vamos dizer assim, irmãos, no sentido mais real, no sentido em que realmente ela está na mente de Deus. De que maneira, então? Essa igreja, nós só vamos conhecê-la no final dos tempos, mas ela já está na mente de Deus. Então, a igreja católica, católica quer dizer universal, né? Católica universal, que com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível, consiste em todo o número dos eleitos que foram, são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, o cabeça dela, né? Então vamos por partes. Então, primeiro, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esta igreja, ela é uma igreja de todos os eleitos. Então veja que é uma igreja que universal, é uma igreja católica, é uma igreja total, universal, que engloba, irmãos, não somente um país e não somente uma localidade, uma igreja local, não engloba somente todas as igrejas de uma época, mas engloba todos os eleitos, sem absolutamente exceção, todos os eleitos. Então, todos eles, todos aqueles que estão na mente de Deus, todos aqueles que foram realmente predestinados para a salvação, por quem Jesus Cristo veio morrer, aqueles que Jesus Cristo disse que o Pai deu a ele, né, que derramou a sua vida, deu o seu sangue por essas pessoas, eles são essa igreja universal, eles são essa igreja total. Olha só a observação aqui, né, da confissão, que foram, passado, isso inclui todos os crentes até do Antigo Testamento, né? Então a igreja, no sentido da mente de Deus, não está restrita só ao Novo Testamento, está restrito a todos os eleitos, porque todos são salvos em Cristo, aqueles que esperaram a Cristo antes da salvação e aqueles que depois da vinda de Cristo creram, foram regenerados, foram salvos. Então eles também, engloba todos que foram, são hoje, nesse tempo presente, né, que creram e que serão reunidos, ou seja, até Jesus voltar, o Evangelho está sendo pregado e Jesus está chamando, Deus está trazendo para Cristo, o Espírito Santo está convencendo. Então, aí estamos, irmãos, então vendo essa obra ainda que está em processo, mas na mente de Deus ela já existe. É a igreja universal, é a igreja total.
Então, que com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, né? Ela é invisível. Então, essa igreja total, então, essa igreja no sentido geral, que só Deus conhece, somente Deus conhece, então, ela é a igreja no sentido, vamos dizer assim, real. É o que é a igreja. Todos os eleitos. E ela, irmãos, com respeito, veja que está entre parênteses, né, que é uma explicação, com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça de Deus, então com respeito a esta obra interna do Espírito Santo e a verdade da graça de Deus, a graça operando na nossa alma, ela é invisível. Quer dizer invisível em que sentido? Bom, vamos ver daqui a pouco o sentido da igreja visível, que é aquele sentido da igreja que eu estou vendo, que é a igreja que eu tenho comunhão, são os irmãos que eu conheço, é a igreja local, de respeito também à igreja de todas as igrejas locais do mundo. Então, essa igreja visível. Mas existe a igreja invisível. Invisível em que sentido? No sentido da obra interior, porque no final das contas, irmãos, só Deus sabe, né? Só Deus conhece os seus. Nós conhecemos na medida em que, pela nossa visão, pela nossa contato com os cristãos verdadeiros, com os eleitos de Deus, eles dão fruto e evidência dessa salvação. Mas existe uma obra interna que ninguém vê, né? Eu não posso ver o Espírito Santo dentro de vocês, eu não posso ver o que Deus fez em vocês. Eu vejo os efeitos disso, né? Eu observo os efeitos disso na vida transformada de vocês, mas interiormente nós não podemos ver. Então, em relação, como diz aqui, a obra interior do Espírito e a verdade da graça de Deus, ela é invisível. Nesse sentido, existe então uma igreja invisível e uma igreja visível. Invisível no sentido, então, dessa obra interna do Espírito Santo e dessa realidade que só Deus conhece de todos os eleitos, que já está na mente dele. Nesse sentido é invisível. Mas essa invisibilidade, ela não está desconectada da visibilidade, porque na medida que Deus vai salvando, é claro que essa igreja não é uma igreja invisível, ela é uma igreja que se torna visível na vida, na história, nas igrejas locais, na conversão das pessoas, né? Então essas coisas estão ligadas. Então, mas existe então essa igreja nesse sentido mais geral e mais espiritual, meus irmãos, que é a igreja nesse sentido invisível, né? No sentido realmente de uma obra interior do Espírito Santo de Deus, né? Bom dia, mesmo. Uma obra interior do Espírito Santo de Deus. Então, nesse sentido, ela é invisível. E ela é chamada da esposa de Cristo, corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, ela é assim vista na Bíblia. Ela é sua esposa, ela é aquela que ele veio salvar na cruz do Calvário como esposo, aquela que ele veio, pela obra da sua graça, ele veio fazer dela o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas, né? Então, Cristo é o cabeça, existe essa ilustração da esposa e do corpo, em que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, Cristo é o marido, a igreja é a esposa. Bom, eu vou ler só aqui um texto mais, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então nós vemos aqui esse sentido da igreja como corpo. Vamos aproveitar, vamos ler também Efésios 5, 23, voltando um pouquinho às suas Bíblias. Efésios 5, 23, que diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. E aqui ele coloca, né, corpo e a ilustração do corpo e do casamento junto.
Lá no versículo 27 do mesmo capítulo 5 de Efésios, ele diz assim: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lá no verso 32, ele diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, aqui está falando do marido e da mulher, e aqui ele está dizendo que Cristo e a igreja, o casamento ilustra essa relação entre Cristo e a igreja. Então, nesse primeiro parágrafo, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Que existe uma igreja total dos eleitos, que está na mente de Deus, e esses eleitos dizem respeito aos que já foram salvos, que são salvos hoje e que serão salvos, serão reunidos nesse corpo que é a igreja. Mas só Deus sabe quem é o total. É a igreja no sentido universal, católica quer dizer também universal. Só Deus sabe essa totalidade, ele já tem na mente dele, né? E enfatizando sempre que nesse sentido, no sentido dessa obra interna do Espírito Santo, e no sentido também de que só Deus sabe quem é, no total, ela é invisível, tá? Ela é invisível. Nesse sentido espiritual, como eu disse, né? Eu não posso ver o que o Espírito Santo fez dentro de vocês. Isso nesse sentido é invisível, né? Então, mas Deus, ele tem os seus eleitos em que ele vai operar esta obra interna, tá? Mas existe o sentido visível da igreja. Então, vocês já entenderam aqui, né? Que a igreja, no sentido universal católico, é todos os eleitos e que, em relação à obra interna do Espírito Santo, ela é chamada invisível, né? Agora, há um sentido visível desta igreja, que está no segundo parágrafo. Vamos ler então. Diz assim: todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam a sua profissão, a sua própria profissão, pois quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação são e podem ser chamadas de santos visíveis, e dos tais todas as congregações particulares devem ser constituídas, né? Então, eu quero colocar uma relação bem clara aqui, irmãos, entre igreja invisível e visível. A igreja invisível é a igreja de todos os eleitos, é a universal, a assembleia de todos os eleitos, ou chamada também católica. Você sabe que tem a igreja chamada católica, mas católica quer dizer universal, né? Então, a igreja católica, chamada igreja católica, a instituição católica, não é católica no sentido realmente, porque é só uma instituição humana. Mas a católica na Bíblia, universal, no sentido que queremos dizer aqui, real, é a igreja inteira, todos os eleitos, que só Deus conhece e que é invisível, nesse sentido que só Deus conhece, todos os eleitos, está na mente dele. E o Espírito Santo, ele opera interiormente isso também nós não vemos, essa obra interior, né? Mas vejam, meus irmãos, existe então uma relação entre o visível e o invisível. Veja, eu não vejo a obra do Espírito Santo no coração de vocês, nem vocês veem no meu coração. Mas, quando o Espírito Santo age no coração das pessoas, o que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas. Vai acontecer a profissão de fé. Olha como a confissão coloca assim: todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamados de santos visíveis. Então existe uma obra interior que eu não vejo, que é um milagre espiritual, uma obra da graça de Deus no coração dos eleitos de Deus. Mas quando Deus age no coração dessas pessoas, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão professar a fé e a obediência no Evangelho de Cristo Jesus de acordo com isso. Então, elas vão dizer assim: eu creio em Jesus, eu professo a fé. Uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, jamais ela vai esconder a sua fé, né? Ela vai dizer assim: não, eu não creio em Jesus. Não. É impossível fazer isso. Então, a partir do momento que ela
Deus opera na vida dela, ela vai falar, ela vai professar, ela vai dizer, eu sou um crente em Cristo Jesus, ela vai confessar a sua fé. Vai confessar a sua obediência a Deus também, por meio de Cristo, de acordo com isso. Ou seja, ela vai dizer assim, eu quero viver uma vida de obediência a Deus. Então isso é uma parte da profissão, irmão, das palavras. Mas vai acontecer uma segunda coisa. Veja só, um hipócrita pode fazer isso. Um hipócrita, alguém que não nasceu de novo, ele pode também dizer, eu creio em Jesus. Ou ele pode dizer, eu obedeço a Jesus, eu sou obediente a Jesus. Mas o verdadeiro convertido, que faz parte verdadeiramente da igreja de Deus, ele não somente vai professar, ele não somente vai professar a obediência, mas ele não vai arruinar a profissão dele também. De que maneira ele poderia arruinar essa profissão? Se ele professasse em seguida uma subversão do fundamento, se ele abrisse a boca para professar uma heresia. Por exemplo, se ele disser assim, eu não acredito que o Espírito Santo é uma pessoa, eu não acredito na Trindade, por exemplo, são erros, são heresias gravíssimas, né? Então, ele não vai professar uma heresia, ele não vai destruir o fundamento, aquilo que é essencial das doutrinas da palavra de Deus. E outra coisa que ele também não vai fazer, a impureza da conversação. O que é isso, irmãos? É a vida dele. Ele não vai ter uma vida impura. Ele vai ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Não estou falando de perfeição, meus irmãos. Não estou falando disso. Eu estou falando que o verdadeiro cristão, ele vai ter uma vida mudada. Vai ter uma vida transformada. Ele vai professar a sua fé em Jesus. Ele vai dizer, eu creio em Jesus. Ele não vai defender uma heresia terrível. E a vida dele, como ele vive, como ele se comporta, não vai ser perfeito. Ele é um pecador ainda, está lutando contra os seus pecados, mas ele não vai destruir a profissão dele por uma impureza, por uma vida, como diz aqui a nossa confissão, não arruina a sua profissão por quaisquer erro de subversão do fundamento ou impureza de conversação, né? Então, a vida dele vai mostrar que ele foi transformado, que a graça de Deus operou nele. E aí essas pessoas são e podem ser chamadas de santos visíveis. Então você observa o seguinte, quando nós dizemos igreja invisível, nós estamos dizendo a igreja no sentido de uma obra interna do Espírito Santo, como diz aqui a confissão. Vocês veem esse parênteses do primeiro parágrafo, os parênteses do primeiro parágrafo, dizem com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça. Com respeito a essa obra interior, que eu não vejo, ela é invisível. Mas não significa que eu não vou ver os efeitos dela. A igreja, invisível nesse sentido, ela se torna visível quando a pessoa professa a sua fé, quando a pessoa professa a sua obediência, e ela não destrói isso por falar uma heresia e nem por a impureza da conversação, né? Então, esses podem ser chamados de santos visíveis. E aí acrescenta, e dos tais, todas as congregações particulares devem ser constituídas. Então, igreja invisível é aquela igreja no sentido interno do Espírito Santo e dos eleitos de Deus, que só Deus sabe, que é a igreja universal, que é a igreja total. Só Deus sabe, tem na mente dele já. Mas a igreja visível é aqueles que fazem parte dessa igreja invisível, dessa obra interna do Espírito Santo, que Deus vai fazendo, e que eles passam a professar fé, e que eles passam, então, a viver uma vida de obediência, e eles, então, vão fazer parte das congregações, que é o que nós vemos. Nós, por exemplo, temos aqui a nossa igreja, nós estamos vendo, ela é visível. Ela é visível no sentido de que nós estamos aqui, nós professamos a fé em Jesus, nós não somos perfeitos, somos pecadores, mas nós estamos demonstrando por nossa vida que nós amamos a Cristo. Então aqui, nessas congregações, as congregações particulares como a nossa, elas devem ser constituídas assim, de pessoas que professam a fé e que mostram a sua vida, uma mudança de vida no seu coração. Agora vejam só, meus irmãos, as igrejas, congregações particulares devem ser constituídas assim. Então, nós temos que ter o cuidado para que nas nossas igrejas
particulares, né, as pessoas elas estejam exatamente professando a fé e demonstrando com as suas vidas que foram transformadas. E essas pessoas devem, então, ser recebidas na Igreja de Cristo Jesus. Vamos ler aqui alguns textos, meus irmãos, só para nós confirmar. 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. Bom, se vocês tiverem pergunta, pode fazer, tá? Se tiver alguma dúvida aí. 1 Coríntios 1, 2. Nós lemos ainda agora lá em Hebreus, que Hebreus fala a universal assembleia, que é o sentido daquela igreja invisível que está nos céus e que aponta também, né, para a totalidade dos eleitos. Mas olha como Paulo diz aqui, e ele fala isso em vários sentidos, em várias vezes nas cartas apostólicas. Ele diz aqui, a igreja de Deus que está em Corinto. Então essa igreja, que é invisível no sentido espiritual, ela está em Corinto. Ela é uma igreja que eu vejo, ela está naquela cidade. Então quando eu digo assim, a igreja de Deus que está no Tapanã, a igreja de Deus que está lá na Pedreira, vamos dizer, está noutra cidade, essa igreja, ela é uma igreja local, ela é visível, mas ela então, o quê? Ela é resultado dessa obra interior do Espírito Santo. Então essas coisas estão ligadas. A igreja invisível, ela vai se revelando nas igrejas visíveis, nas igrejas locais, tá? E todas as igrejas deveriam ser constituídas assim. Vou ficar só com esse versículo para nós, depois vocês leiam os outros, por favor. Vamos para o terceiro parágrafo, para nós podermos prosseguir. Diz assim a confissão de fé: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, e algumas tanto se degeneram a ponto de tornarem-se não mais igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo até o fim dele, para aqueles que creem nele e fazem profissão do seu nome. Não é? Então, meus irmãos, as igrejas que estão debaixo do céu, ou seja, as igrejas visíveis, né? Elas estão sujeitas à mistura e ao erro. Tem duas coisas que precisamos dizer aqui. Primeiro, irmãos, nós, mesmo os convertidos, eles não estão em situação de perfeição, eles estão em estado de aperfeiçoamento. Então, mesmo os convertidos, eles são ainda pecadores, que estão lutando contra os seus pecados, que estão batalhando, mortificando o pecado, estão no processo de santificação. Vocês sabem que isso é uma luta. Vocês que são crentes, vocês sabem disso, que todo dia nós temos que lutar contra as nossas fraquezas e nossos pecados. Nós recebemos a graça de Deus para isso, mas é uma batalha contínua. Então as igrejas locais, todas as igrejas locais do mundo, elas são constituídas de pessoas assim, olha só. Então, ela não é perfeita. Todas as igrejas debaixo do céu, elas estão sujeitas à mistura e ao erro por causa dessa imperfeição. E mais, tem hipócritas nas igrejas. Tem pessoas que nem convertidas são e que passam um tempo parecendo que são convertidas. Qual é o maior exemplo na Bíblia disso? Que tinha lá no grupo apostólico, não era Judas? Ninguém sabia que Judas não era crente, ninguém sabia. Judas parecia um crente, Judas pregava, Judas expulsava demônio, Judas operava milagres, Judas fazia tudo o que os apóstolos faziam, e ele não era crente. Então, no meio das igrejas, existe uma possibilidade muito grande de ter pessoas como Judas. Isso faz com que as igrejas mais puras debaixo do céu estejam sujeitas à mistura e ao erro, ou seja, tanto os verdadeiros cristãos, eles ainda não são perfeitos, eles têm as suas fraquezas, e pode existir no meio deles pessoas que não são cristãs de verdade. E aí, então, elas estão sujeitas à mistura e ao erro. E isso, irmãos, tem que nos alertar. Por quê? Porque a degeneração pode acontecer. E essa degeneração pode se tornar, como diz aqui, e algumas tanto se degeneram a ponto de tornarem-se não mais igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás. Pode acontecer aqui uma igreja. Os cristãos verdadeiros não têm uma correta atitude ali na igreja.
Os pecados começam a crescer. E os hipócritas começam a aumentar. E aí, finalmente, essas igrejas elas se tornam sinagoga de Satanás. Só tem um nome de igreja, mas não é mais igreja. Isso aconteceu com a igreja romana. Aconteceu com a igreja romana. E aconteceu com muitas igrejas protestantes também, reformadas também, ortodoxas. Isso é um alerta para nós orarmos, por exemplo, sempre por nossa igreja e pelas outras igrejas que nós conhecemos, para que Deus tenha misericórdia, irmãos. Mas isso é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Mas não existe igreja nenhuma perfeita. As igrejas estão em processo de santificação. Aí continua a confissão dizendo assim: no entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo, até o fim dele, para aqueles que creem nele e fazem profissão do seu nome. Ou seja, sempre teve igrejas no mundo. Sempre. Igrejas, sempre teve crente. Nunca deixou de ter igreja, nunca deixou de ter crente. Mesmo nos piores momentos da história do cristianismo, sempre teve aquilo que nós chamamos de remanescente. Às vezes é um grupo pequenininho, mas ele existe. Então, sinceramente, eu não sei dizer para vocês bem, não posso falar com precisão o que está acontecendo no Brasil, mas eu imagino que no Brasil a coisa está muito feia, muito, muito triste, né? Mas existe a igreja verdadeira no meio desse país, tá? Então, nunca deixa de existir a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos ler aqui alguns versículos, né? 1 Coríntios 5, não vou ler agora, é para vocês lerem. Aí tem Apocalipse 2 ao 3. Esses dois capítulos, antes de eu ler algum outro texto, deixa eu só falar para vocês. Capítulo 5 fala daquele pecado da igreja de Corinto, em que o homem estava com a madrasta dele, né? E a igreja não estava fazendo nada. E Apocalipse 2 e 3 fala das 7 igrejas que Jesus escreve uma carta e que ele analisa, e aquelas igrejas têm várias imperfeições. Então, para mostrar que as igrejas na terra estão sujeitas ao erro e precisam vigiar, precisam observar o que está acontecendo no meio delas. Vamos ver Apocalipse 18, 2. Apocalipse 18, 2. Clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Vamos ver também 2 Tessalonicenses 2:11. 2 Tessalonicenses 2:11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, isso aqui é um alerta para nós. Sempre há o risco das igrejas se degenerarem. Não existe igreja perfeita, mas isso não significa que a igreja tem que aceitar o erro. Paulo trata duramente do pecado na igreja de Corinto, no capítulo 5, e diz para disciplinar aquele homem. O Senhor Jesus Cristo, ele dá muitos alertas sérios às igrejas do Apocalipse. Então, as igrejas, elas não são perfeitas, mas elas não podem se deixar degenerar, né? Elas têm que seguir um bom pastor e orar muito e disciplinar também, e às vezes até retirar membros quando descobre que alguém é um falso cristão e não quer se converter, não quer se arrepender dos seus pecados. Tem que ser retirado. Por quê? Porque aquela pessoa vai contaminando os outros também. Então, é uma luta constante da igreja. 4º parágrafo, irmão, vamos ler. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamada, instituição, ordenação e governo da igreja está investido
de uma forma suprema e soberana. Nenhum Papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça dela, antes é aquele anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo, contra tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor da sua vinda. Então, no primeiro parágrafo nós vimos sobre a igreja universal, no segundo parágrafo nós vimos sobre a igreja visível, né? E no terceiro parágrafo nós vimos que as igrejas visíveis, elas não são puras, e elas têm que ter cuidado para não se degenerar, mas Cristo sempre tem uma igreja na terra, sempre tem as igrejas fiéis. E no quarto parágrafo nós vemos que quem é o cabeça da igreja, quem é que governa a igreja? É Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E por designação do Pai, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele chama, Ele institui, Ele ordena, Ele governa a igreja. Ele está investido desse poder de forma suprema e soberana. Aqui, as confissões elas foram escritas dentro de um contexto histórico, então eles estavam lutando muito, muito contra a questão das heresias da igreja romana. E a igreja romana, uma das suas heresias é essa, que Cristo não é mais o cabeça, quem é o cabeça é o Papa. E aqui os reformados diziam assim, não é o Papa o cabeça da igreja é Jesus Cristo. E eles da foram mais longe, disseram assim, o Papa é o anticristo. Né? Aí sobre essa parte aqui, irmãos, eu concordo, por exemplo, com o Rod, né, que tem um comentário sobre a Confissão de Westminster. Ele diz assim, provavelmente os confessionais não quiseram dizer que cada Papa particular é um anticristo, é o anticristo. Tem aquele anticristo que vai aparecer no fim da história, é uma pessoa, né, que vai aparecer no fim da história. E então, segundo Roger, provavelmente os que escreveram a Confissão de Westminster, e nós podemos dizer o mesmo da nossa, eles não quiseram dizer que cada Papa é o anticristo, mas eles estavam falando da instituição. Né? Da instituição. Que é uma instituição anticristã. E a Bíblia fala em anticristos e anticristo. Né? Ainda que, vamos dizer assim, aqui, em segunda, vamos ler, por exemplo, aqui, ele tem um texto aqui, irmãos, deixa eu ver aqui, 2 Tessalonicenses 2:2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse aqui, irmãos, juntando com o que João fala em anticristos, em aqueles que são contra Cristo, essa figura, essa pessoa que vai aparecer no fim da história contra Cristo, ele vai ser um personagem, vai ser uma pessoa mesmo, né? Mas existem os anticristos e existem as instituições anticristãs. É nesse sentido, provavelmente, que os confessionais colocaram aqui. Se eles por acaso quiseram dizer que o Papa é o anticristo, aquele Papa naquele momento ali, nós não poderemos concordar, né? Inclusive, pode ser até que seja um Papa no futuro. Nós não sabemos quem vai ser. Mas o sentido, irmãos, mais provável aqui é que ele estava falando da instituição papal. E ele não estava de todo errado. Essa instituição realmente é uma instituição anticristã e está se colocando no lugar de Cristo para ser o cabeça da igreja, quer dizer, um usurpador. Então não existe outro cabeça a não ser Cristo nosso Senhor. E para nós encerrarmos hoje, vamos dar tempo para a gente falar, o quinto parágrafo que diz assim: na execução desse poder com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo, através do ministério da sua palavra, por meio do seu Espírito, aqueles que,
são dados a ele por seu Pai, para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos da obediência, os quais ele prescreve em sua palavra. Aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos em sociedades particulares ou igrejas, para uma mútua edificação e para a devida realização do culto público que ele requer deles no mundo. Então aqui, irmãos, vocês podem perguntar assim, pastor, não existe um cabeça da igreja então humano, o Papa, não existe. Existe Cristo, é o cabeça da igreja. Mas como é que ele... Nós estamos vendo Cristo aqui. Como é que Cristo ele dirige a igreja? Olha, ele dirige a igreja pelo Espírito Santo e pela palavra. Então o Espírito Santo, na medida que a palavra de Deus, pelos que já são cristãos, né? Que ele já chamou anteriormente, essas pessoas começam a proclamar o Evangelho, a palavra de Deus. E ele então vai chamando os outros, através do testemunho dessas pessoas que estão proclamando o Evangelho da igreja, e vai formando, e vai aumentando a sua igreja. E ele vai colocando essas pessoas em igrejas locais, como a nossa aqui. Então, desde o início, o propósito dele é que eles andem juntos em sociedades particulares ou igrejas. Para quê, irmãos? Veja, não é possível nós sermos cristãos sem a igreja. Nós precisamos da igreja. A igreja, ela é para a nossa mútua edificação e para a devida realização do culto público que ele requer deles no mundo. Então a igreja se une para se edificar e para cultuar publicamente a ele. E nesse culto ela vai estar dando testemunho e ele vai trazendo mais pessoas. É isso, por exemplo, que diz lá em Atos capítulo 2, no finalzinho, que ele vai trazendo as pessoas para a igreja. Aqui nós temos então, veja só, quantas coisas nós já vimos aqui. Eu quero ler com vocês mais um texto, e aí nós vamos encerrar com essa explicação final, aqui de Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz... Lê o 19 e o 20, tá? Portanto, ide, fazei... Mateus capítulo 28, versículo 19. Vou esperar os irmãos acharem. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Quantas coisas nós já vimos aqui? Jesus está dizendo que vamos pregar o Evangelho e nós vamos ensinar a guardar os mandamentos que ele já nos deu. É para isso que a igreja existe, a igreja local, né? Então, como é que Jesus vai fazendo como cabeça da igreja? É ele que está formando a sua igreja. É ele que está... Vou ler todo o parágrafo 5º novamente, que diz assim: na execução desse poder, com ele na execução desse poder com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo através do ministério da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo, aqueles que são dados por seu Pai. Então ele vai chamando essas pessoas pela palavra e pelo Espírito Santo. Para quê? Para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos de obediência, os quais prescrever sua palavra. É isso que diz aqui em Mateus 1, 28. 28, 20. Então, ele vai juntando essas pessoas para que essas pessoas andem em obediência aos mandamentos dele. Mas como é que ele faz isso? A pessoa fica lá na casa dela e não tem uma igreja para ela se unir? Não. Como é que ele faz isso? Aqueles que são assim chamados, ele ordena que andem juntos, ou seja, não existe isso de crente, cada um no seu lugar. Assim, eu sou crente, mas eu não vou para a igreja, eu acho que não é preciso, eu creio em Jesus, né? Não, aqueles que são chamados, ele ordena que andem juntos em sociedades particulares ou igrejas locais, né? Como a nossa aqui, para a mútua edificação e para a realização do culto público que ele requer deles. Então é isso. Nós vamos nos unindo e através, então, da contínua pregação da palavra e da comunhão, nós vamos nos edificando. Nós vamos nos fortalecendo. O que nós vimos então até aqui, meus irmãos? Eu queria então concluir dizendo o seguinte, para resumir, para vocês guardarem o ensino da palavra de Deus aqui. Existe uma igreja universal
que só está na mente de Deus, só Deus sabe, que são os eleitos. Essa igreja universal, ela então comporta os que já foram salvos, os que são salvos e os que serão salvos. Tá? Em relação à obra interna do Espírito Santo, que é uma coisa que nós não vemos, uma pessoa, por exemplo, pode estar aqui na igreja, de repente ela crê em Jesus, ela nasce de novo, o Espírito Santo transforma a vida dela, ninguém vê. Aconteceu no coração dela. Então, em relação a essa obra interna, é invisível essa igreja. E também em relação ao número de todos os eleitos que nós não sabemos, nesse sentido também é invisível. Mas ela se torna visível. Aí vem o parágrafo 2º. Como? Quando as pessoas, tendo crido, elas professam a fé e a obediência, e elas não destroem a profissão dela por uma heresia, nem por impureza. Então, a vida delas, não é que elas são perfeitas, mas elas vão mostrando. Lembra que Jesus diz, pelos frutos se conhece a árvore? Então, ela vai mostrando que elas são crentes mesmo. Essa igreja visível, e elas formam igrejas particulares, igrejas locais. A igreja se torna visível nas igrejas locais, como a nossa aqui. Terceiro parágrafo, essas igrejas não são perfeitas, por causa de que nós não somos perfeitos e pode ter hipócritas entre nós. E elas têm que ter cuidado para que elas não se degenerem e não sejam mais igreja, mas sinagoga de Satanás. Porém, mesmo nos piores momentos, o Senhor sempre teve igreja na terra, sempre teve crente na terra. Às vezes é um remanescente, mas sempre teve. E o 4º parágrafo diz que o cabeça dessa igreja é Cristo. E o 5º parágrafo diz que este cabeça, ele está formando a igreja pelo ministério da palavra no Espírito Santo. E ele ordena, ele junta essa igreja, ele ordena que eles obedeçam os mandamentos dele agora, e ele diz que ele ordena também que eles andem juntos em igrejas locais. Então, conclusão, essa igreja invisível, ela se torna visível nas igrejas locais. Eu quero só dizer assim, essa visibilidade, ela não é perfeita, porque aquilo que eu falei para vocês, pode ter hipócrita nas igrejas, como tinha Judas no meio dos apóstolos. Eles podem enganar os crentes por muito tempo. Às vezes, eles morrem, os crentes pensando que entendeu? Eles morrem, vão para o inferno. No dia do juízo, são aqueles que Jesus vai chamar e vai dizer assim, ele vai dizer, mas Senhor, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Jesus vai dizer, não, vocês nunca foram meus. Né? Então, mas devido a isso, essa visibilidade da igreja, ela é imperfeita, mas ela é real. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que existe uma igreja verdadeira na terra, existem crentes verdadeiros na terra, existem as igrejas verdadeiras na terra, igrejas locais, que são igrejas verdadeiras, não são perfeitas, tem que ter cuidado para não se degenerar, mas elas realmente são igrejas de Jesus Cristo. Por isso que quando Paulo escreve, ele diz a igreja de Corinto, as igrejas da Galácia, não é assim que ele fala? Quando Jesus escreve para as 7 igrejas, ele escreve a igreja de tal lugar, a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia. Então, é igreja de Cristo. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Tranquilo? Vamos orar então, meus irmãos. Até passei bastante ali do tempo, mas tá bom. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos, mais uma manhã, estudar, Senhor, esses assuntos maravilhosos, pela graça do Senhor, e rogamos que o Senhor abençoe os nossos irmãos aqui, abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja, nos dê graça. Nós sabemos que isso é obra da graça, por nós mesmos isso não pode acontecer, a igreja é um milagre, mas que o Senhor nos conceda que a nossa igreja, meu Deus, e todas as igrejas dos nossos amigos, irmãos, pessoas que vierem ouvir essa gravação, possam se fortalecer e serem verdadeiramente igrejas visíveis de uma obra invisível, de uma obra da graça do Espírito no coração, para a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim, nós agradecemos. Amém.